Mais um evangelho através da página do Facebook do Centro Espírita da Paz, Irmão Jacó. Nesse momento em que todos nós nos encontramos em distanciamento social, né? Uma medida preventiva para que a gente consiga auxiliar, então, de maneira que a gente possa manter esse controle, manter o distanciamento, justamente para ajudar que a curva do crescimento dos casos que necessitam de tratamento em UTIs seja suportado pela rede de saúde e de alguma maneira a gente possa auxiliar a todos, cada um fazendo a sua parte, enfim, serenando nossos pensamentos, nos preparando para a prece inicial, nos preparando para o evangelho desta noite. Vamos pensar em Jesus, de braços abertos, olhando para nós. Da equipe de recepção do Centro Espírita da Paz, Irmão Jacó, nos recebam essa noite, neste encontro, trazendo a nós o amparo, a proteção, nos dando pensamentos positivos, pensamentos de paz, de harmonia, levando conforto e a paz para todos os lares. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Que nós possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, em pensamento, acompanhando, de modo que todos nós possamos ficar unidos nesta mesma vibração, nesta mesma sintonia de paz, de entendimento, de fraternidade, de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Venham, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Veja, Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem, que através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação há um apego que absorva todos os outros sentimentos
e provoque a frieza do coração, existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo da família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca. Tudo o que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte os liberta do corpo, como de todos os bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhe restituir, pois ele empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Quando um amigo empresta um dinheiro, mesmo que vocês não sejam honestos, existirá sempre a obrigação de devolver o empréstimo e ainda ficarem agradecidos. Essa também é a posição de todo homem rico, pois Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede nada além de amor e reconhecimento, mas exige que o rico dê aos pobres, que, assim como ele, também são seus filhos. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza, tão perecível e passageira quanto o corpo que utilizam, esquecem que um dia terão que prestar contas ao Senhor, prestar contas do que ele lhe emprestou. A riqueza lhes impõe o título de ministros da caridade na terra e terão que distribuí-la com inteligência. Quando utilizam a riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles a quem foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar. O esquecimento voluntário dos deveres se acabará com a morte, que rasgará o véu debaixo do qual se escondem. Então, terão que prestar contas até mesmo para com aquele amigo esquecido que um dia os ajudou e que nesse momento se apresenta diante de vocês com a autoridade de um juiz. É em vão que na terra procurem se iludir, chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamam de economia e previdência não passa de ambição e pondurismo. O que chamam de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio. Ao deixar de fazer a caridade, um pai de família economiza, junta ouro sobre ouro e diz que tudo isso é para deixar seus filhos com a maior quantidade de bens possíveis, evitando assim que eles caiam na miséria. É muito justo e paternal e não se pode censurá-lo por isso. Mas será esse o único objetivo a orientá-lo? Não estará ele, muitas vezes, se desculpando para com sua própria consciência, justificando aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos, admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será isso motivo para esquecer seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará ele dando uma lição de egoísmo e endurecendo o coração de seus filhos? Não estará ele desestimulando-os a praticar o amor ao próximo? Pais e mães, vocês cometem um grande erro acreditando que, desse modo, conseguirão maior afeição de seus filhos. Se eles são ensinados a serem egoístas com os outros, também serão com vocês.
Quando um homem acumula bens pelo suor do seu trabalho, ouvimos dizer frequentemente: quando o dinheiro é ganho com esforço, sabemos lhe dar o valor. Nada pode ser mais verdadeiro. Se esse homem que diz conhecer o valor do dinheiro fizer a caridade segundo as suas possibilidades, terá um mérito muito maior do que aquele que já nasceu rico e desconhece as difíceis fadigas do trabalho. Porém, se esse homem, que recorda do esforço e do sofrimento que passou para adquirir essa fortuna, se tornar egoísta e insensível para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele que já nasceu rico. Porque quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais deve se empenhar em ajudar os outros. Infelizmente, o homem de posses sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego à riqueza. É o sentimento do orgulho. É comum ver-se o novo rico importunar o infeliz que implora sua ajuda, com o relato de suas obras e de suas habilidades. Em vez de ajudá-lo, ainda lhe diz: faça como eu fiz. Em sua opinião, a bondade de Deus em nada influi para que ele conquistasse a sua riqueza. O mérito cabe somente a ele. Seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a riqueza não significa desprendimento dos bens terrenos. É antes descaso e indiferença. O homem, como administrador desses bens, não tem o direito de esbanjá-los ou usá-los em benefício próprio. O gasto irresponsável não é generosidade. É quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um auxílio. O desprendimento dos bens terrenos consiste em dar à riqueza o seu verdadeiro valor, em utilizá-la em favor dos outros e não somente em benefício próprio. E não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Desprendimento dos bens terrenos também consiste em perder a riqueza sem reclamar, se Deus assim julgar necessário. Se, por uma infelicidade inesperada, ficarem como Jó, digam o mesmo que ele: meu Deus, o Senhor me deu e o Senhor me tirou. Que seja feita a sua vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Meus amigos, esse capítulo ele se estende, esse item, né? Ele se estende por mais umas longas e longas palavras e eu vou parar por aqui porque o texto ficou bastante longo e convém a gente não fazer um texto tão longo no nosso evangelho para que a gente possa refletir sobre o que já foi lido, né? Em se tratar de desprendimento dos bens terrenos. Tivemos aqui uma ótima leitura que nos faz refletir sobre muitas coisas, né? Especialmente sobre a nossa ambição, sobre o nosso desejo de conquistas de bens materiais, conquistas que muitas vezes são nossos objetivos maiores. Então, nós sabemos que a riqueza é uma das maiores provas que nós encarnados podemos passar. É uma prova muito grande mesmo. Porque quando nós não temos o dinheiro, a riqueza, os bens, as posses, é muito fácil nós pensarmos, muitas vezes até falarmos, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria
monte de coisas para caridade, ajudaria aí, aqui, ali, faria obras de caridade, faria doações, faria campanhas. E eu, quando a gente não tem, é mais fácil a gente dizer. O problema é quando nós temos, quando a gente tem a oportunidade de estar vivenciando uma riqueza. Eu falo riqueza muito, muito grande mesmo, não é? Então, o acesso fácil a todas as coisas materiais por conta do dinheiro pode nos levar a grandes prejuízos morais. E nem sempre, como diz aqui no Evangelho, nem sempre a cesta de flores não tem uma serpente, né, no fundo. E ele nos questiona: será mesmo que o dinheiro é o significado da felicidade total, absoluta? Nem sempre, não é? E aproveitando o momento em que estamos vivendo, vale aqui uma reflexão sobre esta pandemia, este vírus, toda esta situação mundial, planetária, nos mostra exatamente que o vírus não escolhe se a pessoa tem ou não dinheiro, se é rico ou pobre. O vírus não foi para um país subdesenvolvido ou para outro país que é desenvolvido, então não importa. Notem, não existe divisão social que seja capaz de superar a outra pelo, pela vulnerabilidade e pelo acesso ao vírus. Significa que o vírus pode e faz com qualquer pessoa, porque somos todos iguais. Somos todos seres humanos. Então, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar uma experiência única e uma experiência riquíssima para o aprendizado, para a nossa reflexão e nosso melhoramento interior, nossa moral. Então, podemos ver aqui que a riqueza material não faz a menor diferença, porque quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro estão passando pela mesma situação, pela mesma vulnerabilidade. Significa que se eu estou na condição hoje, nesta encarnação, numa condição de pobreza extrema, vamos dar esse exemplo, depois o exemplo na condição de riqueza extrema. Qual a diferença? Né? Estamos, evidente que a gente tem a diferença de classes sociais, de como você enfrenta a pandemia em diferentes classes. Porém, a falta de leitos é para todos, seja saúde pública, saúde privada. Então, não não está diferente para ninguém. Os mais ricos também adoecem de coronavírus. Os mais pobres, a mesma coisa. Evidentemente que a história de cada um vai ser diferente. Mas o que nos faz refletir é que somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo Pai. E estamos todos no mesmo patamar de igualdade. E assim a gente encerra este momento, refletindo bastante mesmo, porque muitas vezes a gente esquece que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Assim a gente encontra no Evangelho e os ensinamentos de Jesus.
Estamos aqui na Terra, num momento, numa encarnação, numa vida. Mas o nosso espírito voltará e continuará e terá outras oportunidades, e a gente precisa aproveitar o momento, que é um momento muito especial para a humanidade, um momento muito especial para a transição planetária. Agradecendo por todos esses momentos que tivemos juntos, lendo uma parte do Evangelho que tanto nos ajuda nos momentos mais difíceis. Agradecer a todos os amigos espirituais, a todos os nossos mentores, por esses momentos maravilhosos e por todo esse amparo, essa ajuda que estamos recebendo agora. Peço humildemente a todos os nossos amigos do plano espiritual, da equipe de passes lá do Centro Espírita da Paz, Irmão Jacó, que derrame sobre cada um que esteja agora acompanhando o nosso Evangelho, tanto os desencarnados quanto os encarnados, todos que estão nos ouvindo pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp depois, que todos possam receber fluidos benéficos, trazendo equilíbrio, trazendo conforto espiritual, trazendo a paz, o conforto para aqueles irmãos que já partiram, para os familiares que aqui ficaram, que esses fluidos benéficos recaiam sobre todos vocês, trazendo a certeza da vida eterna, trazendo a certeza de que um dia o reencontro vai acontecer e que o verdadeiro lar do Espírito não é aqui na Terra. Que Deus conforte, Jesus abençoe e conforte todas as famílias que estão vivenciando esse processo de desligamento, de perdas, de entes queridos, acalmando seus corações, confortando, trazendo a paz e a certeza de que a liberdade do Espírito se fez. E é por isso, Senhor, que agradecemos, porque sabemos e acreditamos na lei divina da reencarnação, da vida do Espírito eterno. Obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos, edificantes. E peço humildemente que todas essas águas sejam fluidificadas com fluidos benéficos, restauradores, de amor, de paz, de entendimento familiar, de fraternidade, de união e de saúde. Muito obrigado a todos do plano espiritual que nos ajudaram nesses pequenos minutos que ficamos juntos. E a gente fica por aqui. Que a semana de vocês seja uma semana abençoada, uma semana cheia de prosperidades, cheia de alegrias, de descontração. Aproveitem os seus momentos em família, aproveitem e renovem os laços familiares.
e sejam felizes. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Até logo. Boa noite a todos.